continuando as resoluções, né? Vamos para a questão 2, onde agora a gente não vai mais utilizar geometria, tá? Mas é sobre vôlei ainda. Então, o que o exercício está falando aqui? Ele está no começo explicando um pouco sobre as regras do vôlei, né? Falando que o vôlei ele possui no máximo 3 sets, tá? Como assim? Da mesma forma que um jogo de futebol, você tem o primeiro tempo e o segundo tempo, né? O vôlei é a mesma coisa. Só que no vôlei, você só ganha, o time só ganha se ganhar 2 sets seguidos, tá? Então, se por exemplo, uma equipe ganhou o primeiro set e a outra ganhou o segundo, eles vão para um terceiro, que é um set de desempate, tá? Que é um pouquinho mais curto que os 2 sets normais. Então, ó, aqui está explicando que os 2 sets, né, os primeiros sets, o primeiro e o segundo, você precisa marcar no mínimo 21 pontos, né? Sendo que tem que ter uma diferença de 2 pontos. Isso significa que, por mais que você tenha feito 21 pontos, se a outra equipe, por exemplo, tiver 20 ou 22, sei lá, um ponto de diferença, seja para mais ou para menos, o jogo não termina. O jogo só vai terminar se passar dos 21 e tiver uma equipe na frente da outra por pelo menos 2 pontos de diferença, ok? E aí tá falando o seguinte, em caso de empate, que foi o que eu tinha falado, né? Se por exemplo uma equipe ganhar a primeira e a outra ganhar o segundo set, vai ter um empate, né? 1 a 1. Eles vão então para um terceiro set, que no caso ele é um pouquinho mais curto. Em vez de você ter que chegar a no mínimo 21, você tem que chegar a 15 só, tá? Só que da mesma forma que o primeiro e o segundo set, você tem que ter uma diferença de 2 pontos para estar ganhando. Então aqui na questão A, o que ele está dizendo? Que a equipe A fez 21 pontos, mas ainda não ganhou o primeiro set. Por quê? O que eu expliquei aqui em cima. Tem que ter no mínimo 2 pontos de diferença, tá? Isso significa que a equipe B ela deve ter ali em torno de 20 pontos, porque o jogo não terminou. Para que o jogo tivesse terminado, a equipe B teria que ter menos que 20 pontos, tá? Ela poderia ter 19, 18, 17, até 0, tá? Desde que tivesse menos que 20, ok? Como ela tem 20 é uma diferença de 1 ponto só, certo? Ele precisa de 2 pontos de diferença. Então, é por isso que não terminou o jogo, tá? Então a resposta aqui é a resposta mais simples possível, né? Que o jogo não terminou, né? Porque a equipe B possui, né, 20 pontos. Ok? Então, resposta simples. Vocês vão reparar que essa questão 2 ela é bem analítica, tá? Vocês só vão pegar e resolver de forma de análise, tá? Então vocês vão ter que ler a questão e interpretar para poder responder. Vocês vão reparar isso aqui na segunda questão. Presta atenção. Complete o placar do segundo set. A equipe A, tracinho, pontos. Equipe B, 26 pontos. Bem, aqui não está dizendo propriamente se a equipe A ganhou ou se a equipe B ganhou. A gente subentende que a equipe B ganhou, tá? Porém, a gente não pode dizer com total certeza. Então vamos considerar os dois casos, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou escrever as duas situações. Então, ó, questão B, vou colocar aqui. Primeira situação, a equipe B ganhou. Vou colocar um maisinho aqui, ó, para simbolizar que ela ganhou. Se a equipe B ganhou, então, ó, vamos pensar aqui. A equipe A e a equipe B. A equipe B, então, ficou com 26 pontos, certo? Que é o que está marcando o exercício. Porém, a equipe A, ela tem que ter o que, então? Ela tem que ter, no mínimo, 2 pontos a menos que a equipe B. 2 pontos a menos quer dizer 24. Só que não precisa necessariamente ser 24. Lembra?
tem que ter menos, né, de 24 para menos. Então a equipe A ela pode ter de 0 até 24 pontos. Tá vendo que é uma questão de análise? Você não tem um valor fixo. Ele não está sendo claro. Então, aqui ó, no exercício ele não está falando quantos pontos exatamente a equipe A tinha. Eu sei que se a equipe B ganhou, a equipe A vai ter que ter de 0 a 24 pontos. Mais que isso ela não pode ter. Certo? Essa é a primeira situação. Vamos pensar numa segunda situação, tá? Na segunda situação, a equipe A que venceu. Se a equipe A venceu, ela teria que ter o quê? Mais pontos que a equipe B. Quantos pontos a mais? 2, não é? Porque tem que ter uma diferença de 2 pontos. Sabendo que a equipe B tem 26 pontos, então a equipe A vai ter 26 mais 2, 28 pontos, tá? Então a resposta dessa questão aqui ela é muito aberta, tá? Por isso que ela é um pouco complicada, é complexa de entender, tá? Mas eu consideraria, se você tivesse colocado, por exemplo, essa resposta aqui, ou 24 e 26, eu consideraria de boa, tá? Porém, o mais correto seria você fazer essa análise inteira, tá? Vão existir questões onde vão acontecer coisas desse tipo, tudo bem? Não precisa ficar com medo, que isso é normal, tá? É só você pensar um pouco e pensar nas possibilidades que você vai chegar nas respostas, tá? A C é só uma explicada, né? Falando que para as equipes não serem prejudicadas devido às condições climáticas, né? A cada 7 pontos que são marcados durante o jogo, no primeiro e no segundo set, ó. Fica bem claro isso aqui, ó. No primeiro e no segundo set, 7 pontos, tá? E no caso do terceiro set, 5 pontos, tá? Ou seja, a cada 1/3 do valor total de pontos, que no caso, primeiro set, segundo 21, né? 1/3 7. Se fosse no caso do terceiro set, 1/3 de 15, 5, tá? Mas como é que funciona isso? Não é que uma das equipes vai fazer 7 pontos, é a somatória dos pontos das duas equipes. Por exemplo, se uma equipe fez 3, a outra fez 4, no primeiro set, né, por exemplo, 3 mais 4 dá 7, tá? Se, por exemplo, uma equipe fez 2 pontos, a outra fez 5, 7. Se uma fez nenhum e a outra fez 7, são 7 pontos. Ok? Então a somatória, ou seja, a cada 7 pontos, não importa de quem foi o ponto, ele conta por pontos. Ele não quer saber de quem foi o ponto. Eles trocam, tá? Isso porque, por exemplo, pode ter um vento. O vento pode ajudar mais um lado que o outro, né? O vento pode estar vindo, por exemplo, do lado direito para o lado esquerdo da quadra. E aí quem está do lado esquerdo sofre um pouco mais, porque a bola bate o vento nela e aí a bola acaba mudando um pouco o percurso. Então, para não ter esse problema de que foi por causa do clima, por causa do vento, então a cada 7 pontos eles têm que trocar de quadra, tá? É um revezamento, ok? Então isso aqui explicado, vamos para as tabelas da questão, tá? Que bonitinho. Ok. Então aqui nós temos o quadro, ok? Esse quadro aqui então, ó. Vou baixar um pouquinho aqui para ver a questão D. Espera aí. Pronto. Então, ó, nós temos aqui na questão D. Pensando no primeiro set, tá, do jogo. Primeiro set, a cada 7 pontos corridos, eles trocam de quadra, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ele está falando para completar as tabelas, né? E, no caso, aquelas que contabilizarem uma pontuação ali que seja múltiplo do 7, né? Você pintar de vermelho, tá? Ou seja, a cada 7 pontos você vai ter então a troca de turno, né? Da quadra.
e ele quer que marque onde que acontece essas trocas, tá? Então para isso a gente vai ter que utilizar a tabuada do set. Então, ó, vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro, né? Primeiro caso aqui. Primeiro caso, a equipe A fez 3, a equipe B fez 4. 3 mais 4, 7. 7 é múltiplo do 7, né? 7 vezes 1. Então, aqui no caso, as equipes trocariam de lado. Então, aqui, essa tabela eu posso pintar de vermelho, né? Lembrando, o exercício está pedindo para pintar de vermelho. Aqui na tabela 2, 6 mais 8, 14. 14 é 2 vezes 7, tá? Então, também pintamos. Na tabela 3, 11 mais 17. 11 mais 17 vai dar 28, tá? 28, o que é 28? 28 é 4 vezes 7. Tá na tabuada do 7? Pinta também. Temos 9 mais 12. 9 mais 12, 21. 21, 3 vezes 7, tá? Pintamos também. Agora aqui, ó, 18 mais 16. 18 mais 16 vai dar 34. 34 não tem na tabuada do 7, então a gente não pinta. 20 mais 15, 35. 35 é 5 vezes 7, tá? Pintamos. 14 mais 14, 28. 28, como a gente viu anteriormente, 4 vezes 7. Pintamos. E para terminar, 10 mais 7, 17, que não está na tabuada do 7. Ok? Questão E. Presta atenção que na questão E ele está falando de um outro 7. Ó. Na questão D, primeiro 7. Questão E, segundo 7. Zera tudo, tá? Esquece os resultados daqui de cima. Aqui de cima é uma outra questão. Ele está pedindo para completar o quadro indicando as trocas das equipes de quadra. Lembra que no segundo set, assim como no primeiro, a cada 7 pontos eles trocam de quadra. Então imagine que você teve aqui, ó, 20 trocas de quadra. Tá vendo? Ó? Essa parte de cima está representando as trocas de quadra. E aqui embaixo você vai ter que completar com quantos pontos teriam que ter feito as duas equipes juntas, né? No caso, pontos corridos, para que fosse feita a troca de quadra. Então, ó, lembrando que estamos no segundo set, a cada 7 pontos, tá? Tem a troca de quadra. Então, como é que a gente vai fazer? Simplesmente utilizar a tabuada do set ou ir somando de 7 em 7, tá? Ó. Primeiro set. Fizeram 7 pontos, não importa quem fez 7, não importa se foi 2 de um, 5 do outro, 3 de um, 4 do outro, 1 de um e 6 do outro, ou uma das equipes fez 7 pontos, não importa. O importante é que somou os pontos, deu 7. Ok? Segunda troca de quadra, deu 14, tá? 14 foi quando trocou. Por que 14? Porque 7 vezes 2, tá? Aqui trocou, fizeram 7 pontos. Fizeram mais 7, trocaram de novo. E aí você vai continuar, tá? Então, ó, depois do 14, 7 vezes 3, 21. Depois, 28, 35. Lembrando, é só somar 7 ou lembrar da tabuada, tá? Ó. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7, 28. 5 vezes 7, 35, tá? Vamos lá. 42, 49, 56, 63 e 70. Repare agora, eu vou dar uma dica, mas eu vou começar a preencher aqui e depois a gente vai fazer por essa dica. Repara no seguinte. 70 mais 7, 77. Ok? Mais 7, 84. Se eu quiser completando assim, beleza. Só que, ó, repare o seguinte. Repara no número da unidade e repara no número da dezena. O número da unidade vai repetir, ó. 4, 4. 7, 7.
O que eu estou fazendo na dezena? Estou somando 7, ó. Eu tenho 7 aqui na unidade, copiei, 7. Na dezena eu tenho como se fosse nada, 0. 0 mais 7, 7. Aqui eu tenho 4 na unidade, copiei, 4. Aqui na dezena eu tenho 1. 1 mais 7, 8. Repara aqui agora. Quanto que eu tenho na unidade? 1. Copio. Ó. Aqui, quanto que eu tenho na unidade? 8. Copio. Agora presta atenção. Eu tenho 2. Quanto que é 2 mais 7? 9. Aqui também, ó. 2 mais 7, 9. Tá? Então, ó. Copia a unidade. Soma a dezena. 3 mais 7, 10. Copia a unidade. Soma a dezena. 4 mais 7, 11. Copia a unidade. Soma a dezena. 12. Copia a unidade. Soma a dezena. 13. E aqui, ó, copia a unidade 0. 7 mais 7, 14. Belezinha? Espero que tenha entendido, tá? As questões não são difíceis, porém, realmente eu percebi que teve algumas coisas ali que foram um pouco complicadas de entender, tá? Mas eu tô aí pra, se tiver dúvida, qualquer questão que aparecer, que eu passei, se tiver dúvida, eu tô à disposição, pode perguntar a qualquer horário que eu respondo, ok? Eu coloco até umas orientações nas questões, aí eu coloquei bem detalhada mesmo lá na plataforma do Google, né? Do Classroom, para vocês verem que eu coloquei questão por questão explicando, mas mesmo assim eu sei que alguns de vocês podem ter tido algumas dificuldades, tá? Mas é aquele negócio que eu falei, matemática é igual português, você tem que ler, tem que interpretar, então isso aí é uma coisa que você vai aprendendo aos poucos, você vai treinando, treinando, vai chegar uma hora que você vai fazer as coisas assim tão rápido que você nem vai perceber, tá? É questão de treino, tá? E como eu falei, eu tô aí para ajudar, tá? Então, tenha um bom dia, tá? E vamos em frente.